Olá! Um termo tirado das pesquisas sobre mercado de trabalho no Brasil tem polemizado na imprensa e sido usado também em discussões mais ideológicas, a chamada geração neném. Estudos mostram que tem crescido o número de jovens que não trabalham nem estudam, apesar das taxas baixas de desemprego na média geral. O IBGE aponta que em torno de 10 milhões de brasileiros vivem na condição neném, tratada muitas vezes de forma pejorativa. Mas será que esses jovens não querem mesmo pegar no batente? A geração neném é uma novidade? Como entender o fenômeno dentro do sistema produtivo brasileiro? É o que vamos analisar no programa que recebe Licínia Correia, professora da Faculdade de Educação e coordenadora do Observatório da Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais. E Priscila Fidelis, psicóloga, especialista em educação e trabalho, professora do Centro Universitário UNA. O Panorama está no ar. Ao mesmo tempo em que a mídia destacou agora no começo do ano a menor taxa de desemprego no país em 11 anos, retomou o burburinho em torno do desemprego entre os jovens. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego nas 6 maiores regiões metropolitanas fechou 2013 em 5,4%, a menor desde 2002. O contingente de pessoas em idade de trabalhar aumentou 1% no ano passado. E a parcela deste grupo que não trabalhava nem procurava emprego cresceu 1,6%. De acordo com o IBGE, o Brasil tem quase 10 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos que não estão nem no mercado de trabalho, nem matriculadas no sistema de ensino. Na média nacional, elas representam 19,6% dos brasileiros nessa faixa. Em 2002, eram 20,2%. Os chamados neném são 15% dos jovens no Sul e 23,9% no Nordeste. As estatísticas revelam ainda que entre eles 38,6% têm ensino médio completo, 32,4% não têm concluído o ensino fundamental e 5,6% possuem ensino superior. 70% dos neném são mulheres. Em 2002, elas eram 72,3%. 58,4% das atuais neném têm pelo menos um filho. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito a presença da Licínia e da Priscila aqui no nosso Panorama, falando sobre a geração neném, que pelos números a gente percebe que sempre existiu, né? Pelo menos essa pesquisa histórica do IBGE. Era de se esperar que a melhoria das condições socioeconômicas do Brasil levasse a uma redução ou a gente não está sabendo entender esse fenômeno? Por favor, Licínia, vamos começar por você. Bom, esperar, expectativas boas a gente sempre tem, né? Boas expectativas. Então esperava-se sim que, né, o crescimento econômico, o desenvolvimento do Brasil, né, a entrada do Brasil nos países, né, em desenvolvimento, possibilitasse também, digamos, um crescimento expressivo, né, nas taxas de emprego, né, principalmente de bons empregos. O Brasil tem a gente fica preocupado com a geração neném, né? Nem trabalho nem estudo, e não nos preocupamos com os índices dos jovens que estão no subemprego, né? Que estão nos empregos, digamos, os jovens que estão, que não têm a qualificação necessária para o mercado de trabalho, né? Que provavelmente entram, se enquadram nessa geração, né? Neném, claro. Mas o crescimento, né, desse grupo, né, o crescimento, a permanência, grupos, né, na verdade não cresceu, né, permanece. Em relação a 2002 é mínima, né? Mínima, né? Mostra, né, que nós ainda não encontramos o caminho no sentido de pensar as juventudes, né, pensar os jovens do Brasil. Nós temos aí alguns, né, dados que vão, se nós pegarmos dados educacionais, né, e juntarmos os dados ligados ao trabalho, saúde, né? Então nós vamos ter aí uma série de dados que indicam um problema, um fenômeno que se mantém, né? Que é, né, o desemprego juvenil associado a uma série de outras questões colocadas que não foram atendidas pela juventude. Ou seja, as políticas econômicas não chegaram, né, efetivamente às políticas sociais.
nós tivemos Pró-Jovem, né? Nós temos uma série de programas, né, que são paliativos, mas não são programas que incidem diretamente sobre a vida juvenil a longo prazo. E a sua percepção, Priscila? Eu concordo muito com a Lucine. Acho que é importante a gente buscar compreender quais são os desejos dessas juventudes. O que eles estão nos contando, e as políticas públicas precisam atingir os projetos deles, né? Alguns estão no subemprego, estão sofrendo e desejam bons empregos, e alguns não querem o subemprego e sonham com os bons empregos. Mas como é que alcança esse bom emprego? É um lapso, é um espaço, né, muito grande entre o sonho, aquilo que eu acho que vai me realizar, e que eu não alcanço, não me é palpável, não me é instrumentalizado, né? Então, desejar, eles desejam muito. O que está faltando é a gente compreender esse desejo e oferecer instrumental, oferecer condições. Até porque se a gente for entender as juventudes, onde elas estão? Assim, elas também não estão na cidade, né? Eles também estão, eles estão sem lugar. Normalmente, se você for observar, eles estão em casa, vivendo uma referência muito, muito pequena do que seria o desejo, do que seria viver, circulando, com acesso à cultura, à alegria, à vida, né? Eu já ouvi especialistas dizendo que muito se cuidou das políticas públicas relacionadas à infância, e quando se chegava à adolescência e à juventude, esse jovem que até então era muito amparado, ele se via perdido em termos de escola, do serviço. Você concorda com isso, Licínia? Eu não diria que estava muito amparado, eu diria que estava, digamos, nós tivemos um período que estava um pouco mais amparado. Porque era tão pouco, né? Que um pouco mais. Que, na medida, houve uma tendência a ocupar-se mais da infância e da adolescência, e aí eu diria da adolescência no sentido, inclusive, até os 14, 15 anos, do ponto de vista, né, de políticas que, de fato, atendem aos interesses, às demandas, né, da infância, né, e da adolescência, mas dos 15, nós diríamos que dos 15, né, aos 24, 29 anos, nós temos um vazio, uma defasagem de políticas sociais. E eu gostaria até que a gente pensasse, ao falar de geração nem, a primeira pergunta tem que ser primeiro, nem o quê, né? Nem estuda, nem trabalha, nem tem direito ao lazer, nem tem direito à cidade, né? Nem tem direito à cultura, nem tem direito ao esporte. Então, não é só um nem estuda, nem trabalha, né? Esse nem estuda e nem trabalha está associado a outras ausências, a outras faltas. Né? Já tem gente falando agora em geração nem estudam, nem trabalham, nem procuram emprego. Como se realmente essa pessoa quisesse viver na, entre aspas, né, vagabundagem. É difícil demais pensar isso, porque... Não dá para generalizar, né? E, na verdade, se você ouvir as histórias deles, eles vão dizer que eles querem. Eles querem ter família, eles querem ser felizes, eles querem adquirir bens, eles querem conhecer lugares. Mas a palavra procurar, né, talvez ela esteja muito vinculada à nossa referência de um procurar de um projeto de longo prazo. Né? Assim, eu vou procurar porque primeiro eu vou construir toda uma referência de arcabouço, de formação, para lá na frente, daqui 15 anos, eu encontrar o emprego que eu quero. Né? Para alguns não há mais tempo para isso, não. Né? Assim, eu não quero procurar para daqui 15 anos, eu quero ter. Né? Então, ele procura o que ele quer ter, que é o imediato. Que é uma característica dessa geração de jovem, nesse imediatismo? Que é uma característica dessa sociedade. É o contemporâneo, somos nós. Os jovens e as crianças não são nada menos que o reflexo do que nós somos. Né? Nós somos o imediato, nós somos o individualismo, nós queremos as coisas o mais rapidamente possível. Nós tendemos hoje a querer que as coisas se realizem num prazo curtíssimo. Curtíssimo, né? Então, nós temos jovens que vão ser reflexos de uma sociedade em que os projetos de longo prazo, né, eles demandam um investimento pessoal, um investimento social, que aí, então, como eu falei, a sociedade não investe, né, nesses jovens. Nesse sentido, você está dando um foco em educação? Em educação, escola? Saúde, lazer. Você tem que, a gente chamaria de...
você tem que ampliar o campo de possibilidades de uma juventude para ela poder fazer suas escolhas. Sim. Você não escolhe a partir do que você não tem. Isso. Você escolhe a partir do que você tem. Se nós não damos as condições para as pessoas escolherem, para elas escolherem, o que nós queremos que eles façam? Eles não vão responder, né, a nossa expectativa se nós não criamos, digamos, as condições para isso. A nossa sociedade, no seu imediatismo, também não está querendo impor um emprego que é ruim para esse jovem. Sim. Também, obrigá-lo... Principalmente para os jovens das camadas populares, porque se você pegar do dado estatístico, quem são esses 9,6 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham? Né? Onde é que eles estão, de fato? Porque se você for olhar, os jovens que estudam, né, eles são, digamos, um percentual pequeno. Você cruza esse dado aí com os dados hoje dos jovens que estão no ensino médio no Brasil. Então você tem um problema no ensino médio brasileiro. Né? Os jovens hoje não estão no ensino médio. Então eles vão certamente compor a geração que não estuda, porque eles não estão estudando mesmo. Né? E vão compor a geração que não trabalha, primeiro, porque, né, o trabalho não é a única dimensão da vida humana. Uhum. Não é a única dimensão. Isso foi determinado para jovens pobres, ou seja, você tem que trabalhar. Hoje ele vive uma sociedade em que ele vive um momento da própria vida, uma sociedade em que o trabalho não é a única dimensão da vida. Priscila trabalha em cursinhos pré-vestibulares com orientação vocacional. Antes do programa eu estava comentando um pouco sobre isso também, né? Esses jovens que têm outros sonhos, outros projetos. Sim, sim. E o projeto trabalho, né, produzir, gerar no mundo, ele tem que vir conjugado dos outros projetos de vida, de todas das outras realizações que eu tenho para mim, que eu quero realizar, né? E aí você tem, por outro lado, um outro jovem que está muito qualificado, digamos assim, né? Ele teve um tempo de vida escolar grande, ele fez intercâmbio, né? E aí ele se coloca diante de uma sociedade que não tem espaço para ele, tem vaga, mas não tem espaço. Né? Então, você tem as duas extremidades. Você tem o jovem que vive um sucateamento e é obrigado, né, a colher subemprego ou vagas que não são nem um pouco interessantes para os projetos de vida dele. Mas você também tem um jovem que passou a vida sonhando com o futuro, estudando para trabalhar, né? E aí, esse estudar é um estudar cheio de volume de currículo. Eu preciso fazer os melhores cursos, eu preciso estar nas melhores escolas, eu preciso viajar para fora do país. E quando eu me coloco diante do país, ninguém me quer, né? Porque aí eu valho muito para essa juventude que tem que começar pequena. Bom, nós vamos para um intervalo, voltamos já já. Já vi que está querendo falar, né, Licínio? A gente volta já já, porque é um assunto realmente complexo, né? E então, não sai daí, o Panorama falando sobre geração Neném, volta em instantes. Nós estamos conversando hoje sobre a geração Neném, formada por pessoas que nem trabalham, nem estudam. O programa recebe aqui no estúdio a Elicínia Correia, professora da Faculdade de Educação, coordenadora do Observatório da Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais, e a Priscila Fidelis, que é psicóloga, especialista em educação e trabalho, professora do Centro Universitário UNA. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, os nenéns são um fenômeno mundial. Segundo o estudo da OIT, entre 2007 e 2012, a proporção de pessoas de 15 a 29 anos no grupo Neném cresceu em 30 dos 40 países analisados. Na Irlanda e na Espanha, por exemplo, o avanço foi de quase 10 pontos percentuais e o grupo Neném já correspondia a mais de 20% dos jovens. O Brasil também foi destaque no estudo com dados de 2009, ano em que os neném eram 18,4% dos jovens e, especificamente no grupo de mulheres negras, quase atingiram a casa dos 30%. Vamos começar esse bloco, então, falando sobre essa questão de gênero dentro da geração neném. Então, Licínia está querendo pontuar um pouco esse assunto, porque no caso das mulheres, principalmente as mulheres, as jovens negras, o índice é muito mais alto, né? Sim, aí nós temos novamente que pensar quais são um cruzamento de dados, né? Então, pensar como é que se dá hoje, quem está no ensino médio hoje, quem está estudando, eu gosto de salientar sempre isso, né?
E a gente acabou de fazer uma pesquisa com a Unicef, em parceria com a Unicef e com o MEC, que finalizou no final do ano passado, em que fica muito evidente, grupos focais, é uma pesquisa, na verdade, grande, feita em 20 países, com 20 países, e focou os grupos focais, a pesquisa qualitativa no Brasil, México, Turquia e Indonésia, os países, né, que estão em desenvolvimento. E fica muito evidente na fala, porque essa é uma questão importante, né, perguntar para os jovens, né, por quê, né? Por que não trabalha, por que não estuda, né? E quando a gente faz os grupos, a discussão com jovens e com adolescentes, com jovens meninas e meninos, você vê que a questão de gênero fica demarcada. A gravidez, o fato de ter um filho, né, muda completamente a nossa vida, né, a vida da mulher, muda a vida da família, muda a vida da mulher. E, em geral, você não tem uma estrutura nem familiar e nem na escola que possibilite a continuidade dos estudos. Então, uma jovem que engravida já não estuda. Isso ficou muito evidente quando a gente foi pegar, justamente tentando entender os jovens excluídos, 15 a 17 anos. Então, vou chegar, né? Ela não estuda porque ela não tem ninguém para ajudar a cuidar do filho. Não tem uma infraestrutura que ajuda a cuidar do filho. Não tem uma condição familiar. A escola não se mobiliza, não tem uma mobilização da escola para atender a demandas específicas dessas jovens, que seria um formato, inclusive, de estudo diferenciado, né? Quando você amamenta, enquanto você cuida do filho, você teria que pensar um modelo, né, de estudo que não seja só presencial, por exemplo, né, que garanta, né, que ela vá à escola em horários diferentes. Então, isso... Né, por que não? Mas te ouvindo falar fica tão utópico, mas por que não, né? Além disso, a gente precisa pensar na função que ela tem na família, porque ela é a cuidadora do filho dela, do irmão mais novo, do sobrinho, né? Então, tem aquela jovem em casa cuidando do filho dela, mas ela também está cuidando de uma rede, porque aquelas outras mulheres estão trabalhando, né? E essas crianças precisam de um referencial, de alguém que cuide delas, né? Precisam de creche, né? Sim. Que o poder público ofereça a creche. No caso das jovens negras, você ainda tem um outro aspecto que é o trabalho doméstico. Grande parte delas, né, deixa a escola, né, porque precisa trabalhar. E, em geral, o trabalho doméstico, né, né, como empregado doméstico, elas vão assumir. E trabalhar por meio período, trabalho doméstico por meio período, não é bem remunerado, né, muito mal remunerado. Então, tendem a sair. Porque fazem as contas e chegam à conclusão, não compensa. Não compensa. Então é melhor só trabalhar. Mas também não conseguem, não ficam, porque nós criamos novamente, né? Nós criamos desejos. Nós somos uma sociedade que cria muitos desejos, né? Mas não cria possibilidade de realização. Então, novamente, o campo de possibilidades. São jovens que não têm ampliado o campo de possibilidades. E aí tendem novamente a E é muito frustrante quando... Se a gente pensar na nossa vida também, assim, você deseja, você sonha, mas você não vê a possibilidade de realização. Essa frustração que fica entre o sonho e o possível, né, aquilo que é concreto, que eu alcanço, que eu pego com as mãos, isso é muito frustrante. Então, às vezes a gente diz que ele está parado, ele não está parado, né? Ele está pensando quais serão as possibilidades, mas ele quer alcançar. Então ele espera, ele está geralmente à espera e não exatamente parado. Mas como fazer com que esse jovem saia da espera? O que pode dar o start nesse sentido? Os campos de possibilidades, é você dar a ele instrumental para ele enxergar que aquilo que ele deseja está ali, só que isso tem que existir. E aí a gente vai chamar atenção para a educação, uma vez que é a política social mais ampla, que mais atende, que mais engloba o número de jovens. Ainda que hoje a gente tenha uma matrícula aí de em torno de 49% de jovens no ensino médio, né? Nessa faixa etária, né? na idade regular. A gente há que concordar que são 40%, são 50%. Então, quando você tem uma escola, né, que possibilita, que amplia o campo de possibilidades, porque é a política social mais ampla, isso já começa daí. Então, quando a gente trabalha para conversar com os jovens que nós trabalhamos, por exemplo, no Observatório da Juventude, fazendo formação, quando começamos a conversar sobre escola, sobre escolarização, sobre o que vai fazer, né, porque qual que pensa para o futuro, né, eles não conseguem pensar, por exemplo, nem na universidade pública, não conseguem pensar, né, em geral, acabar de ensino médio e arrumar um emprego, porque não consegue ver uma outra perspectiva.
Então, o campo de possibilidades é isso, né? É ampliar, né, a visão desse jovem tem sobre si mesmo. E não só, não só no sentido conteudista das matérias da escola, não é isso, né? A escola como um campo mesmo de reflexão. De possibilidades, porque ela te permite acreditar em você, acreditar na sociedade em que você vive, acreditar no grupo que você quer constituir. É uma escola de mobilização, né? Uma escola que tem ação na vida da pessoa, e não só conteúdo, porque não é formar para trabalhar. É isso, assim, formar para trabalhar, supostamente os ensinos técnicos não gerariam ninguém, nem. Mas não é verdade. De acordo com as estatísticas que nós vimos no bloco anterior, cerca de 1/3 desses jovens da geração neném já tem o ensino médio concluído. Quase 40%. Quase 40%. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ensino médio, quer dizer que a conclusão do ensino médio não foi suficiente para esse delineamento, para essa elaboração de um projeto de vida. Quer dizer que nós temos ainda uma sociedade na qual uma visão sobre a escolarização, na qual o ensino médio é a etapa final. Então, se acabou o ensino médio, não tem mais o que fazer. Sim. Sim. E fica explícito que o ensino médio não é garantia, a escolarização não é garantia de trabalho. É isso aí. De trabalho qualificado. Então, nós temos uma chave muito importante dessa discussão aí no ensino médio. No ensino médio. Que eu acho que é sair dessa diploma de ensino médio, né? É formação de ensino médio, que é diferente. Então, diploma não te leva a lugar nenhum mesmo, não. Né? Hoje a gente está aí no vazio. Ter o diploma não é ter o trabalho qualificado que você deseja, mas é aumentar a chance de trabalho qualificado e uma formação de qualidade que dá a esse jovem debate, crítica, cultura, condição de circular pela cidade e pelo mundo. Né? Uma polêmica em torno da geração neném passa também pelo Bolsa Família, né? Que algumas teorias dizem que... Todo mundo até respirou fundo aqui, né? Depois vocês vão explicar por quê, né? Dizem que como a família está sendo beneficiada, aquilo então leva o jovem à acomodação. Então vamos lá, a opinião de vocês aí, temos um tempinho ainda. Isso explica seu suspiro, Cristina. Meu suspiro é porque nós tendemos sempre a jogar para alguém ou para alguma coisa a culpa digamos, de um fracasso que é um fracasso de toda a sociedade em relação a uma parcela da juventude. Porque o Bolsa Família atende a quem? A uma parcela da juventude. Quem é essa parcela? É a parcela de jovens pobres. Extrema. A gente não questiona a mesada dos nossos filhos da classe média, que seria uma parte do Bolsa Família. Não, a gente não questiona isso. Não, o que me deixa, né, cada vez mais, né, indignada, né, é o fato de que a gente sempre culpa a pobreza pela sua pobreza, culpa os pobres por serem pobres, né? Então, o fato de você ser pobre e ter acesso ao Bolsa Família faz com que você seja preguiçoso. O fato de ser pobre e pegar um táxi com o dinheiro do Bolsa Família faz com que você use o seu dinheiro da pior forma. Porque quem pode pegar táxi é só quem não tem Bolsa Família. Então, assim, a concepção de cidadania, de direito, sim, jamais. Ninguém fala do direito. Ninguém fala do direito para alguma camada. Quem é pobre e recebe Bolsa Família tem que andar a pé 5 quilômetros, né? 5 quilômetros, pegar o dinheiro e investir o dinheiro. Tem que comer o pão seco. Sim. Isso porque, né, há uma lógica, né, de que a felicidade vai vir, né, depois que você andar os 5 quilômetros e pegar o seu dinheiro e empregá-lo bem, que é a maneira como eu acho que deve ser empregado, né, você vai ser feliz. Vamos então, para terminar o programa agora, ouvir o suspiro, seu suspiro, por que foi? Dessa mesma linguagem que ela está dizendo assim, querer obrigar essas juventudes a engolir goela abaixo os nossos projetos para eles, né? Isso não faz o menor sentido. E eles aprenderam a desejar e a sonhar, e agora é nossa responsabilidade. Que bom, somos jovens que querem uma vida melhor, é nossa responsabilidade uma sociedade que dá condições a isso, né? Bom, o tema é muito interessante. Quem sabe a gente não faz um novo panorama falando da geração neném. Agradeço muito a sua presença. Priscila, você também, Licine. Agradeço você também, a você de casa que nos acompanhou nesse panorama falando sobre a geração neném. Se você quiser sugerir algum tema para nós, escreva para o endereço eletrônico que vai aparecer aí na sua tela. E a gente se encontra de novo no próximo programa. Tchau!